O processo criativo da performance multimídia Recortes é uma das produções do Laboratório de Criação e Produção Artística, que é um projeto de extensão que começou em 2009, porque ele reúne estudantes, professores, técnicos administrativos e comunidade em geral. E tem como objetivo principal estimular a criação e a produção artística na área da arte contemporânea principalmente e sob a perspectiva da hibridação das linguagens. Além disso, tem como fundamento também fomentar o desenvolvimento da arte no litoral do Paraná. O primeiro trabalho do ano de 2014 foi um convite aberto aos estudantes, à comunidade externa, aos professores, técnicos administrativos, no sentido de divulgar o trabalho realizado pelo Lab Arts e de convidar realmente as pessoas para participarem de um novo processo. Então, esse primeiro experimento, ele foi feito no teatro do Centro Cultural da UFPR em Matinhos, né? Esse é um teatro formato caixa preta, ele é totalmente escuro, e daí a gente tinha 3 telões brancos e as imagens sendo projetadas nesse telão. Esse foi um experimento totalmente aberto, em que conforme o estímulo das pessoas e a participação delas, foi se configurando para um novo desenho. Foram escolhidas texturas, fotografias de texturas, de paisagens, de elementos coloridos. Então a gente optou por utilizar o computador num programa bastante simples de manipulação, mas que essa manipulação permitisse acompanhar novamente esses movimentos, a sonoridade e que isso também retroalimentasse. O primeiro dos experimentos dessa segunda etapa do processo de criação do Recortes foi realizado no Salto do Tigre, um lugar do Parque Nacional Saint-Hilaire, e que é composto por um ambiente totalmente relacionado à natureza. Essa experiência permitiu ao grupo a exploração do fluxo, da velocidade, da temperatura, de sons, tato e texturas, além de permitir também uma relação coletiva, integrando esses elementos da natureza. Por se tratar de um ambiente vivo e aberto, ele forneceu muitos estímulos para a improvisação realizada pelos participantes. No experimento que a gente gravou no Salto do Tigre, a gente utilizou 2 tipos de instrumentos, os instrumentos de sopro e os instrumentos de percussão. A gente optou por utilizar instrumentos sutis para que a gente pudesse aproveitar bastante a paisagem sonora do local. Era uma ideia nossa interagir, que a performance interagisse com a paisagem, enfim, com os 4 elementos da natureza. Então, a gente aproveitou bastante o som da água, que era um som bastante intenso, aquela paisagem sonora rica mesmo de ambientação, e utilizou a flauta e
bongô e instrumentos de percussão, relacionando com o movimento da água, em conjunto com o movimento da água. Esse conceito de paisagem sonora é um conceito muito interessante, que tem total relação com a nossa proposta da performance. É um conceito que foi desenvolvido por um pesquisador canadense na década de 60, chamado Murray Schafer. A gente trabalhou bastante com esse conceito, tentando relacionar as 4 linguagens artísticas com os elementos da natureza. A ideia da relação do instrumento com o movimento da natureza, ela se manifestou bastante quando a gente tentou trabalhar com os instrumentos e com a performance do tocar o instrumento com os elementos que a natureza nos fornecia naquele momento. Então, por exemplo, a gente utilizou a flauta doce, sendo manipulada dentro da água, na correnteza da cachoeira. Isso era muito legal porque a flauta é um instrumento de sopro e a sonoridade dela é produzida pelo ar que entra pelo tubo. E quando você está com o tubo completamente aberto, você tem uma sonoridade. A flauta imersa dentro da água, a água em relação ao tubo produz sonoridades completamente diferentes. Então a gente teve uma experiência muito rica relacionando esses instrumentos com os elementos da natureza. Além disso, a gente utilizou o bongô como um instrumento muito importante dentro dessa construção da sonoridade, porque ele, diferente da flauta e diferente dos sons dos elementos da natureza, ali da água, que remetem a um fluxo, ele tem essa característica de ser bem pontual. Essa pontuação realizada pelo bongô, ela foi fundamental para definir um ritmo para os movimentos e para a performance, para definir momentos pontuais onde os movimentos seriam modificados ou poderiam ser modificados pelos performers. No Salto do Tigre, a questão da visualidade ficou marcada por todos os ambientes do entorno natural, a paisagem, a cachoeira, a luminosidade natural. E todos esses materiais, folhas, terra, eles serviram como pigmentos e aglutinantes para uma segunda pele, uma segunda textura inserida nesses corpos que estavam em movimento. Esse primeiro experimento no Salto do Tigre, em contato com a água, com as pedras, com as folhas, gerou diversas memórias sensoriais e que serviram também de contraste para o segundo experimento que a gente realizou na praia. Nesse segundo experimento, a areia foi um dos elementos principais que entrou em contato com o corpo, e o vento, o que causou um contraste com relação à questão do fluxo que a gente tinha experimentado na cachoeira e com a fluidez do movimento no sentido de leveza, porque com a questão do vento, eles puderam experimentar movimentos leves, fluidos e que contrastavam com a questão da água como interruptora do movimento enquanto estavam dentro da cachoeira. O terceiro experimento foi realizado em estúdio, com o objetivo de dar continuação à dinâmica de experimentação com as texturas e criar composições de imagens a partir das relações corporais. O processo se iniciou com a pintura sobre os corpos dos performers, utilizando pigmentos naturais como açafrão, urucum e argila, produzindo tons laranjas, vermelhos e cinzas. Eles pintando a si mesmos e aos demais do grupo. Da simples pigmentação, se partiu para a exploração de desenhos mais elaborados sobre a pele, utilizando guache, como se tratasse de animais, com suas plumas coloridas e manchas. A ação de realizar pinturas sobre a pele surgiu de referências anteriores, como as desenvolvidas no Salto do Tigre, quando um dos performers se põe diante do grupo com o corpo coberto de terras, folhas e musgos,
e existe uma ação de intercâmbio desses materiais sobre a pele e se produz a pigmentação de um sobre o outro. O cenário desse experimento foi montado com iluminação de estúdio, com tochas fotográficas, um tecido negro para o fundo e uma lona para o chão. Conforme se desenvolvia a ação e o cenário se transformava com a utilização dos elementos e com a incidência de um facho de luz natural, que ia crescendo e mudando a posição no cenário. Num forte contraste claro-escuro, o entorno propiciou novas explorações das poses corporais. Nesse momento, a água retorna para os nossos experimentos, mas de uma outra forma, uma vez que a gente está dentro de um ambiente fechado. E aí é muito interessante porque ela serviu tanto de elemento de limpeza dos corpos, uma vez que eles estavam com as pinturas corporais e foram lavando essas pinturas, como estímulo para o equilíbrio e desequilíbrio enquanto deslocamento. Porque no momento que se colocou a água na superfície da lona, ela ficou totalmente escorregadia e isso provocou uma certa desestabilização, que foi um grande desafio para os participantes. Nesse experimento, a gente manteve a ideia de utilizar os elementos da natureza como estímulos, né, como conceitos de sonoridade, mas a gente achou que era importante também acrescentar instrumentos musicais tradicionais, sonoridades tradicionais. Bom, a gente chegou à conclusão, depois de algumas pesquisas, que a música minimalista, ela permitia manter esse fluxo que a gente estava utilizando constantemente no Salto do Tigre, né? Então seria uma música que manteria o fluxo da narrativa, dos elementos da natureza, ao mesmo tempo que atingiria o nosso objetivo, que seria introduzir sonoridades tradicionais, né? Musicalmente tradicionais. Para a gente entender melhor como é que funciona a criação performática no LabArtes, é importante a gente entender isso como um sistema. E aí, um sistema que é aberto, que se retroalimenta a partir dos estímulos que estão envolvidos e da própria ação e reação dos seus participantes. Recortes é uma obra performática multimídia desenvolvida pelo LabArtes no ano de 2014. O título Recortes acabou sendo escolhido por serem pequenos fragmentos coreográficos, resultante dos diversos experimentos. Metodologicamente, se optou por utilizar as imagens fotográficas para a criação das pequenas sequências, que originalmente eram independentes, mas, no entanto, a partir do momento que elas foram reunidas num conjunto, elas acabaram formando um todo. O estímulo inicial, nesse desenvolver coreográfico, sempre é dado pela posição inicial dos performers e, a partir da proposta das imagens, ele vai se desenvolvendo como improvisação. Todo o processo integrou de modo criativo as linguagens visuais, sonoras e os movimentos, e uma interatividade contínua. Isso é super importante porque permitia aos performers o tempo inteiro um exercício de experimentação, porque funciona como estímulo-resposta. O som, ele foi utilizado como um elemento que integra alguns outros elementos pertencentes à performance ou que compõem a performance. A gente percebeu que o som, a música no caso, né, a trilha sonora dessa performance, ela poderia ser utilizada como um elemento unificador que unificaria o ritmo, as imagens, a intensidade, vários outros elementos da performance.
Bom, é importante também a gente ressaltar que na performance recortes a gente não tem o que a gente entende por montagem assim no audiovisual, ou seja, não existe uma estrutura de imagens previamente definida. O que a gente tem nessa performance é uma interatividade do público que pode, a partir de um banco de imagens, escolher qual imagem vai ser utilizada em determinado momento. Nesse caso, é importante a gente falar que a trilha sonora ela contrasta com esse resultado de imagens, porque a trilha sonora escolhida foi uma música minimalista. Então, na verdade, foram várias músicas minimalistas de um compositor minimalista chamado Jan Tiersen. E a música minimalista, ela tem como característica o fluxo. Então, é um fluxo contínuo, ao contrário das imagens que acabam sendo apreciadas pelo espectador de forma seccionada. Então, é importante a gente ressaltar que a gente tem a sonoridade que contrasta com as imagens e, ao mesmo tempo, a gente tem essa sonoridade que pode servir como impulso, propulsor para a performance. É importante a gente falar que os performers podem escolher o modo como eles vão utilizar essas sonoridades. Uma outra característica bem importante da nossa performance é que ela foi adaptada a um novo tipo de audiência. Muitos estudiosos falam que o cinema hoje, né, depois das tecnologias e principalmente do digital, ele criou um novo tipo de audiência, uma audiência que ela não quer ser passiva na apreciação, mas ao contrário, ela quer ser ativa. Então, a gente estimula a nossa audiência a participar com a gente, interagindo com a nossa performance. A interação do público com a obra tornou possível uma singularidade em cada apresentação. Porque, ao mesmo tempo que se insere o espectador, tornando parte de cada performance, proporciona que a obra seja constituída de maneira distinta. Ao final do processo de criação da performance Recortes, foi possível constatar que o desenvolvimento dessa obra híbrida, sob a perspectiva das artes integradas, somente se tornou possível por meio da tríade docência, investigação e extensão. A extensão, utilizada como base metodológica, é um espaço curricular que permite uma maior liberdade e integra a ela a pesquisa e a docência. Se pode dizer que um processo criativo dá muitas voltas. São muitas e distintas as ideias que podem surgir a partir de uma ideia inicial. E mesmo durante o processo. Então, é fundamental que se tenha uma abertura metodológica para poder aproveitar as experiências que vão aparecendo. Porque dessa forma vai ser possível direcionar e fazer escolha depois daquelas que se tornam mais eficientes. O registro visual dos processos criativos do Recortes se deu através da captação de imagens em movimento com a câmera de vídeo e pela fotografia. E a diferença de linguagem se fez muito presente pelas leituras dos discursos. A suavidade e a leveza de alguns movimentos filmados, quando congelados pela fotografia, apresentavam uma carga dramática acentuada, talvez pelas cores, pela iluminação, pela textura, que ao influenciar o momento específico dos participantes gerava conotações diversas na leitura das fotografias. Durante esse processo de estudo e de prática e pesquisa do Recortes, a gente teve a possibilidade de desenvolver performances e coreografias. Particularmente, eu não tinha muito contato com a dança ou muito contato com o teatro, vamos dizer assim, e este processo criativo foi me mostrando que essas linguagens elas não estão separadas. Assim. As linguagens da arte elas estão todas juntas e a gente só precisa de um hábito que é começar a vê-las nessa mistura artística. E foi uma experiência muito produtiva, pois eu consegui expandir minha consciência para perceber a arte dessa maneira. Então, a partir do momento que você trabalha uma performance, que era algo que eu
não tinha experiência e acabei adquirindo com o Lab Arts, eu entendi que, como corpo, ator, eu estava num espaço e o espaço fazia parte daquilo. Como performance, era todo um conjunto, não só o espaço fazendo parte, mas sim o corpo como espaço. Então, nós tivemos experiências em cachoeiras, praias, e com diversos materiais encontrados nesses locais. Uma das experiências mais válidas foi trabalhar no Salto do Tigre. É um local que o seu corpo é um intruso, mas ao mesmo tempo você acaba adquirindo um ritmo com aquele local que ele não se torna mais um intruso, ele se torna parte do local. Então eu acho que quando eu entendi a performance, eu entendi que a performance não era apenas uma dança, uma apresentação, mas ela se tornava parte do local onde ela se encontrava. O processo de criação do Lab Arts foi bastante enriquecedor para mim, porque eu era acostumada, eu dancei muito tempo numa academia de dança e nós imaginávamos o produto final e trabalhávamos no processo para que esse produto acontecesse. E o processo do Lab Arts foi totalmente diferenciado. Foi um processo coletivo, um processo criativo, onde todas as partes envolvidas podiam dar opiniões, sugestões. Nós fizemos performances em vários ambientes diferenciados. Fizemos uma experimentação mesmo do processo de criação. E o produto foi muito interessante, foi muito enriquecedor para todos os membros, eu acredito. Foi um processo também que deu para ver bem claramente a hibridação das artes, de todas as linguagens, né? A música, a dança, as artes visuais, que é uma área que eu me identifico bastante. E eu acredito que foi um produto que pode ser levado também para o público e foi uma devolutiva muito interessante.